Olá, pessoal! Chegamos em mais um dia, estamos no dia 37 e hoje nós vamos dizer que ser vigilante é ser mais ou menos como um jaguar, né? É estar sempre na torre de vigia, né? É estar sempre vigiando aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, sabendo que para ter uma reação, a gente tem que ter tido uma ação, né? Então, estar acordado é saber que nada, nenhuma, absolutamente nenhuma reação acontece por acaso. Não acontece se não tiver tido uma ação anterior a ela. E nós já aprendemos, né, que toda ação, ela foi criada aqui, né? Todo sentimento, ele teve antes dele, ele teve um pensamento, né? E esse pensamento, ele ficou há tempo suficiente ali, né? Marinando ali na sua cabeça, para que ele gerasse um sentimento, né? E esse sentimento, então, ele produziu uma reação, um comportamento. Então, esse vigilante, ele ao observar esse comportamento, muitas vezes ele antes do comportamento aparecer, ele fala, opa, peraí, eu tô sentindo uma coisa diferente. Então, se eu tô sentindo uma coisa diferente, o que foi que eu pensei, né? Onde foi que, qual foi o estímulo que eu tive? Seja esse estímulo de visão, foi um estímulo olfativo, foi um estímulo auditivo, foi um estímulo ah, sinestésico, foi um estímulo de alguma coisa que eu ouvi, foi o que aconteceu para que eu pudesse estar, para que eu pudesse pensar isso, para que agora eu estivesse gerando esse sentimento, para que foi o tempo que eu fiquei marinando nisso aí, etc. Então ele é completamente, né, ativo com relação a tudo isso, porque ele é 100% responsável por tudo aquilo que ele está vivenciando na sua realidade. Então ele é acordado, né? Ele é desperto diante da realidade, ele não foge, ele não procura subterfúgios para que ele fuja dessa realidade, mas ele enfrenta a realidade assim como é, e diante disso ele então ele procura saber quais são as reais razões pelas quais ele está sentindo daquela forma, vendo daquela forma, reagindo daquela forma. Então ele tem, né? Ele tem todo esse trabalho, é o efeito cisne, né? Muitas pessoas falam, né, e acham que aquela história do cisne simplesmente aconteceu, né? Era o patinho feio que estava ali no meio dos outros patinhos e de repente um dia, um belo dia, o patinho feio está ali nadando junto com todo mundo e o patinho feio, puf, virou um lindo cisne. Quando na verdade ninguém estava sabendo o que estava acontecendo, as transformações que estavam acontecendo ali, né, debaixo da água, né? O que aquele patinho estava passando para que ele se transformasse num cisne. E muitas vezes isso acontece com a gente, né? A gente está ali passando pelas nossas transformações, né? E essas transformações são lá dentro na nossa fundação. E aí, de repente, a gente vai saindo do estágio do patinho feio e vamos chegando no estágio de cisne. E de repente as pessoas olham e falam assim: nossa, fulano, de repente, né? Era, era um patinhozinho feio e agora tá esse cisne tão bonito. Tem gente que tem sorte na vida. A sorte não existe, né? Existe bênção e a bênção, ao meu ver, também, ela é a oportunidade, porque Deus é justo e Ele abre oportunidade para todos. Ela é a oportunidade com a preparação. Então, eu acredito que são esses dois elementos. É a oportunidade que é aberta para todo aquele que se preparou para encaixar ali. Então, a sorte não existe. Sorte se faz,
se é que podemos dizer assim. Então, eu acredito que quando a gente soa na preparação, a gente não sangra na guerra. Então, eu acredito que é assim que os bons soldados enfrentam os seus altos e desafiadores treinamentos. Então vamos lá, vamos continuando, né? Sabendo que, então, uma pessoa que está desperta, que ela está acordada, ela é vigilante. Ela não simplesmente fala o que vem na cabeça, ela não simplesmente pensa o que vem, né? Voltando a dizer que o pássaro, né? A gente não pode impedir um pássaro de pousar na nossa cabeça, mas nós podemos sim impedir que ele faça um ninho. Então nós não podemos impedir que um pensamento venha à nossa cabeça, mas nós podemos sim impedir que ele fique ali, que ele faça um ninho, que ele faça morada. Né? Voltando ali, o que a gente já tem dito, nós não negamos, né, e nem resistimos, nem pensamento, nem sentimento, porque tudo aquilo que a gente resiste persiste. Nós então, assim como eles batem na porta da nossa casa mental, né, aqui dentro, nós abrimos a porta, nós os acolhemos e nós falamos que eles podem entrar, né? Você pode entrar, senta aí. E agora nós vamos questioná-los. Nós fazemos esse autoquestionamento. E essa é a base do autoconhecimento, é quando a gente começa a questionar. E a gente começa a perguntar para eles, né? Você é verdade? Eu posso ter certeza que você é verdade? O que eu sou sem você? E aí nós aceitamos ou não. E diante disso, nós então colocamos eles para dentro ou nós simplesmente mandamos eles embora. Vou te dar um exemplo bem simples de como isso acontece, tá? Vamos supor que nós estamos fazendo uma caminhada e de repente, porque você está ali caminhando na rua e distraído esbarrou numa pessoa e essa pessoa, um completo estranho, ele de repente olha para você e fala: "Ô, seu estúpido, você não sabe para onde anda?" E neste momento você tem algumas opções. Se você é uma pessoa que está adormecida, você vai simplesmente reagir, porque essa é a atitude do adormecido, reação. Né? Então ele vai dizer: estúpido é você, não sei o que, tá, 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 tá. Se você é um vigilante, a primeira coisa é não tomar aquilo como pessoal. Então a primeira coisa é não se ofender, porque aquilo que não, a roupa que não é minha, eu não visto. Se eu não sou estúpida, eu não visto, essa roupa não é minha. Depois é simplesmente entender que ele está dizendo ou está trazendo para fora só aquilo que ele tem dentro. Então, infelizmente, no caminho do medo, ele está em busca do amor que ele não tem. E eu não posso fazer nada a respeito. A única coisa que eu posso fazer é desejar de todo o meu coração e pedir a Deus que ele encontre o caminho de amor. E simplesmente não permitir que aquilo venha roubar de mim a minha alegria, a minha disposição. Não posso dar para ele o poder de escolha do meu dia. Porque o vigilante, ele entende que a responsabilidade, assim como eu tenho o poder de escolha de chegar de manhã e escolher a roupa que eu vou vestir, eu também tenho o poder de escolha de escolher o sentimento que eu quero ter, os tipos de pensamento que eu quero ter e o tipo de dia que eu quero ter. E quando eu dou esse poder para alguém, eu estou dando para esse alguém o poder de escolher qual vai ser o resultado do meu dia. Então, se eu naquele momento peguei e fiquei chateada, fiquei ofendida, saí falando para todo mundo, agora eu cheguei em casa, eu cheguei na padaria e falei: nossa, você não imagina, eu estava andando toda felizinha, não sei o que, agora esse homem falou, eu dei para esse homem agora o poder de decidir
como ficaria o resto da manhã e o resto do meu dia. E na verdade ele me chamou de estúpida uma vez e eu me chamei de estúpida todas as outras vezes, aceitando que um estranho tivesse o poder de dizer e de me dar uma identidade para aquele dia. Então, aquele que é uma pessoa que está vivendo no caminho do amor, ele é completamente autorresponsável, sabendo que ele primeiramente, ele ama Deus e segundo, ele ama a si mesmo. Porque todos nós temos essa escolha diária. E aí que mora o livre-arbítrio. A maior escolha que nós temos é de decidir se nós vamos ser responsáveis pelo poder que foi nos dado ou se nós vamos ficar dando esse poder para todas as pessoas que passam no nosso caminho. Nós vamos dar esse poder para a televisão. Vi uma notícia ruim, então agora o próprio jornal tem o poder de mudar o meu dia, minha visão do dia. Né? E tudo isso nos coloca novamente dentro dessa caixa. Né? E é assim que a sociedade quer nos ver. Dentro de uma caixa. É por isso que logo que a gente nasce, a gente vai para a primeira caixa, que é o nosso bercinho. Depois disso, a gente praticamente anda na caixa, que o carro é uma caixa, né? A gente passa a vida praticamente numa caixa. Os escritórios são caixas. A gente fica de frente para a caixa do computador. A gente fica horas de frente para a caixa da televisão. A gente deita na caixa da cama. A gente come na caixa da marmita ou na caixa da comida chinesa, na caixa da comidinha não sei o quê. E no final das contas a gente ainda é enterrado numa caixa. Ou seja, viver fora da caixa realmente é um grande desafio. Por isso, se ninguém nunca falou que você tem planos e sonhos mirabolantes, você ainda está brincando de ser pequeno. Porque é sinal que seus sonhos e seus planos ainda cabem numa caixa. Meu pai me disse uma coisa uma vez que eu nunca esqueci. Ele disse assim: minha filha, sonhe, planeje tão grande, mas tão grande, que ninguém tenha dúvida que foi Deus que fez. Porque homem nenhum seria capaz de fazer. E eu te desafio. Faça tão grande, que sozinho jamais você seria capaz de fazer. Você fez, e com certeza com a ajuda e o poder de Deus, porque sozinho você não seria. E se alguém falou, seus sonhos são mirabolantes, fique feliz por isso, porque você não está brincando de ser pequeno. Seus sonhos não cabem numa caixa. Ser vigilante é ir além, é transcender a caixa. É você entender que todos nós temos o desafio de escolher todos os dias. Escolher ser maior do que a sociedade diz que eu sou. E, por outro lado, amar, entender que o mundo prefere viver dentro dessa caixa porque é mais cômodo, né? Porque quantos resolveram sair da caixa e foram perseguidos, né? Foram julgados, foram apedrejados e o maior de todos foi crucificado. Então nós vemos que não é fácil a gente andar contra o Matrix ou Matrix do mundo, da sociedade, da caixa. Mas nós fomos chamados para algo maior do que isso. Porque viver sem uma causa maior, não faz muito sentido. Afinal de contas, para que a gente existe? Não é verdade? E eu gostaria de terminar
esse vídeo te desafiando a pensar em algumas coisas. Primeiro, é pensar o seguinte: os seus condicionamentos são, e os condicionamentos, voltando lá, claro que são as crenças limitantes, né? Não tem como ser diferente, são basicamente o que te impede de ver além. E lutar contra eles é uma coisa que, como nós já falamos, é algo que precisa ser feito diariamente até que você realmente acredite e sinta diferente daquilo que foi te dito e que você acreditou por tantos anos. Mas não somente isso, viver fora dessa caixa exige muito amor, né? Muita coragem, muito desejo de ser feliz, de lutar, né? E para isso, você tem um preço a pagar. E esse preço, ele começa quando você verdadeiramente decide que você quer mudar. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas falam assim: eu quero mudar, eu quero mudar, eu quero mudar, eu quero mudar. E continua sentado no mesmo lugar. Continua vendo os mesmos programas de televisão. Continua comendo as mesmas coisas. Continua sendo amigo das mesmas pessoas. Continua fazendo a mesma coisa. E é como você caminhar na mesma rua e querer chegar num lugar diferente, parafraseando aí Einstein. E o que significa insanidade. Então, o desafio é entender o seguinte: se eu quero mudar, e eu parabenizo você que tem acompanhado o curso e a todos vocês que não só têm acompanhado, como têm também feito os exercícios e se disposto realmente a sair da sua zona de conforto, mas eu te aconselho a, a criar novos condicionamentos, já que você foi condicionado desde pequeno. A acreditar em certas coisas, a fazer certas coisas como rituais, né? Crie novos condicionamentos. Eu vou esticar um pouquinho mais, né? Então, por exemplo, eu vou fazer novas coisas. Por exemplo, se eu não tomo água, que sejam coisas pequenas, mas a nossa vida é feita de pequenas conquistas, porque são elas que vão nos dando força para a gente alcançar grandes. Então, se eu não tomo água, ou se eu tomo só um copo de água por dia, eu vou me desafiar a tomar 3 copos de água por dia. Isso é uma pequena coisa, mas que a partir do momento que, se eu falei essa semana toda eu vou tomar 3 copos de água por dia e eu cheguei no final da semana e eu consegui, eu me condicionei a isso, eu consegui vencer e agora eu posso me desafiar a fazer mais uma semana. Comece a entender que nós temos que meio que puxar um pouquinho mais, né? Esticar um pouquinho mais, para que a gente entenda que autodisciplina é o que realmente faz do atleta o melhor atleta. É o que faz das pessoas serem mestre naquilo que elas são boas. E nós temos que nos disciplinar. Por isso, vá um pouquinho além. Comece a ir um pouco além. Se ainda não está te incomodando alguma coisa, é porque você ainda está dentro da sua zona de conforto. Quando você sai um pouquinho dela, que seja um pouquinho de incômodo, mas é sinal que você está começando a crescer. Então, é importante que você entenda que nesse processo, e a gente vai falar muito sobre isso hoje no webinar, quando a gente falar sobre força de vontade, que é quando a gente estica que vem a dopamina. E a gente precisa dela, porque essa é a química da motivação. Então, se estica um pouquinho, nem que seja na leitura, que às vezes você não faz, há muitos anos que você não lê. Nossa, se desafia a ler um capítulo por dia, por uma semana. Se desafia a levantar 1 hora mais cedo, por uma semana.
Se desafie a fazer qualquer coisa que te estique um pouquinho, para que você comece a vencer todos os dias e fazer dessas vitórias um hall de vitórias. E você vai se sentir muito mais motivado e vai sentir mais força para que você possa verdadeiramente ser esse vigilante, esse jaguar, né, que consegue, né, se lançar para grandes desafios. E a última coisa é entender que todos nós temos um preço, né? E o nosso preço, ele não é medido em dólares, em euros, em ouro, em prata. Nosso preço é medido em amor próprio. Então, começa a subir teu valor. Lembra que o primeiro relacionamento e o relacionamento que realmente é eternizado é o relacionamento que você tem com você mesmo. É o relacionamento que você tem com seus pensamentos. É o relacionamento que você tem com seus sentimentos. É o relacionamento que você tem com todas as suas partes. Sobe o seu amor próprio. Porque é da maneira com que você se trata que as pessoas vão te tratar. É da maneira com que você se ama que as pessoas vão te amar. É da maneira com que você se respeita que as pessoas vão te respeitar. É da maneira com que você se honra que as pessoas vão te honrar. Por isso, não desonre você mesmo. Não minta para você. Seja verdadeiro com você. Seja íntegro para com você mesmo. Busca suas partes segmentadas. Se abrace para que você seja inteiro para você. Porque é aí que está o seu maior valor. É aí que está a sua maior essência. Quando você tem esse valor muito alto, é assim que as pessoas te veem. E é esse valor que você tem, verdadeiramente tem. Então, que você possa estar nesse momento sabendo que estar acordado não é exigir de ninguém aquilo que eu mesmo não faço por mim. E é entender que eu sou 100% responsável por tudo aquilo que eu penso, que eu sinto, que eu percebo, que eu vejo, que as minhas ações têm reações pelas quais eu sou responsável e que eu posso, sim, mudar as reações, as consequências, quando eu mudo a ação, quando eu mudo aqui. E quando eu renovo os meus pensamentos, eu experimento qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para mim. Então pensa nisso, trabalha no seu amor próprio, sobe ele, né? Começa a se desafiar e lembra que ninguém tem mais valor do que o outro. Deus é justo e nos fez todos a sua imagem e semelhança. O que faz a diferença é o quanto eu estou disposto a investir em todas as sementes que Ele colocou dentro de mim para que elas possam desabrochar e dar muitos frutos. Por isso, trabalhe, né? Pratique, invista em você, porque essa é a única coisa que realmente pode, vamos dizer assim, sobreviver à sua morte. É aquilo que você vai deixar. E que a gente se vê então na próxima lição. Até a próxima. Deus abençoe a todos.